CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Evangelho não, agora é a Gênesis. Vamos lá. A leitura do Evangelho e o estudo do livro Gênesis. Pode ler? Pode ler. Há muitas moradas na casa do meu pai, destinação da terra, causa das misérias terrestres. Item 6. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento provém do ponto de vista limitado, em que se colocam os que dão uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Não é quase nada a população da terra. Bem menos. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude na compreensão dos estudos desta manhã. Envolva a nossa casa, proteja a nossa casa, proteja todos nós que estamos em trabalho. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da ajuda dos nossos guias, da ajuda de Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos guias espirituais, em nome do amor, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Rogando a Allan Kardec que nos inspire, rogando ao nosso amigo, professor José Jorge, a Camille Flammarion, e em nome do nosso amor, então, Godinho, iniciamos esses estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo, dando continuidade. Estamos estudando o esboço geológico da Terra, estado primitivo do globo. Número 15. Pode ler? Pode. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são o indício certo de que a Terra, na sua origem, devia estar em estado de fluidez ou pastoso. Este estado também devido ao fato de a matéria encontrar-se liquefeita pela elevada temperatura ou diluída pela água. Diz o provérbio: não há fumaça sem fogo. Este ditado, rigorosamente correto, é a aplicação do princípio: não há efeito sem causa. Da mesma forma, pode-se dizer: não há fogo sem um foco. Ora, pelos fatos, podemos observar que não é apenas a fumaça que se produz, mas fogo bem real, que deve ter um foco. Como esse fogo vindo do interior do planeta e não do alto, foco que deve estar e não do alto também deve ser permanente. Então vamos lá. Ele está dizendo que o achatamento dos polos traz indícios, eu vou ter que ler de novo, certos de que a Terra, na sua origem, devia estar em um estado de fluidez ou pastoso. Por causa dos movimentos da Terra, os seus movimentos de rotação, de translação, e como ela ficou meio que oval, ela não é uma bola perfeita, redonda, tudo indica que ela estava no estado de fluidez, no seu princípio, ou no estado pastoso.
E ele diz mais, isso é devido ao fato de a matéria encontrar-se liquefeita para elevada temperatura ou diluída pela água. Diz o provérbio, não há fumaça sem fogo. Este ditado, rigorosamente correto, é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Da mesma forma, pode-se dizer, não há fogo sem fogo. Ora, pelos fatos que podemos observar, não é apenas fumaça que se produz, mas fogo, bem real, que deve ter um foco. Com esse fogo, vindo do interior do planeta e não do alto, o foco deve estar no interior. E como o fogo é permanente, o foco também deve ser permanente. Eu li de novo para eu entender, porque não é uma linguagem fácil para a gente entender, né, Conceição? É difícil, é muito científica. É muito científico. Então ele está dizendo, está sem som? Então, como está sem som, a gente trocou o microfone. Vamos ler novamente, para nós entendermos bem. Vou ter que ler devagar uma terceira vez, até porque estava sem som, né? O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra, na sua origem, devia estar em estado de fluidez ou pastoso. Então, por causa dos movimentos da Terra, esse estado de fluidez ou pastoso fez com que ela se achatasse em seus polos. É uma conclusão que os homens de ciência têm, e Kardec transpôs aqui para o livro, para esse capítulo sobre o esboço da Terra, esboço geológico da Terra. E esse estado seria devido ao fato de a matéria encontrar-se liquefeita ou elevada, ou liquefeita pela elevada temperatura ou diluída pela água. Então, o que a gente sabe, o que a gente estudou até agora, é que a Terra se desprendeu do Sol, né? Uma massa incandescente e que vem se esfriando ao longo dos milênios, né? São milhões de anos que ela vem se acomodando, se estabilizando. Diz o provérbio, não há fumaça sem fogo. Este ditado, rigorosamente correto, é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Da mesma forma, pode-se dizer, não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos que podemos observar, não é apenas fumaça que se produz, mas fogo bem real, que deve ter um foco. Com esse fogo vindo do interior do planeta e não do alto, o foco deve estar no interior. E como o fogo é permanente, o foco também deve ser permanente. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que, a uma certa distância da superfície, atinge uma elevada temperatura, as fontes termais, tanto mais quentes quanto maior a profundidade de onde vêm. As chamas e as lavas incandescentes que escapam dos vulcões, como por vastos respiradouros ou pelas crateras abertas pelos terremotos, não deixam dúvida sobre a existência de um calor interno. Então, a Terra já foi uma massa incandescente, vem se estabilizando ao longo dos milhares de séculos, de milênios, milhões de anos, vem se esfriando de fora para dentro, ela vem se estabilizando, ela ainda está em processo de estabilização. E como nós vimos na aula passada, a ciência dividiu
em várias eras, como a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica. E dentro dessas eras, a ciência dividiu em períodos. Ficou bom? Vou trocar. E, de acordo com a estabilização da Terra, vem os seus períodos, e a ciência hoje calcula em que época isso aconteceu. Então diz aí que há 4 bilhões e meio de anos começou a formação da Terra, é o que a ciência nos traz, em torno de 4 bilhões e meio. Aí depois, em cada período, aí eles dividem em período cambriano, ortoviciano, siluriano, devoniano, até que por último, lá no período quaternário, que já é da era cenozoica, aparece o homem. Então o homem apareceu no momento que a Terra poderia, com a estabilidade que ela já possuía, habitar seres humanos. É que ele colocou aqui em torno de 0,01 a menos zero, dá 200 mil anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. Então, os professores de geografia são mais aptos, ou os geólogos mais aptos a falar desses períodos. E a gente está passando aqui por conhecimento. Então ele diz, e a Terra continua ainda em seu curso natural de estabilidade, de resfriamento, até que um dia a Terra vai se acabar. Né? Um dia ela vai se acabar. É o processo da matéria. Tem o seu princípio, o seu desenvolvimento e o seu fim. Número 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau Celsius a cada 30 metros de profundidade, donde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, a temperatura aumenta de 10 graus, a 3 mil metros de 100 graus, ponto de temperatura, de ebulição da água. Ebulição da água. A 30 mil metros ou 30 quilômetros de 1000, temperatura superior ao ponto de fusão de qualquer matéria conhecida. Deste ponto ao centro da Terra, ainda temos 6.000 quilômetros ou 12.000 quilômetros de diâmetro, espaço que seria ocupado pelas matérias fundidas. O que ele está dizendo aqui? Que quanto mais a gente se aproxima do núcleo da Terra, do centro da Terra, maior é a temperatura. E hoje tem uma nota aqui do autor, do revisor, que ele diz o seguinte, são dados trazidos pela geologia física. Ele diz que o núcleo da Terra é constituído de níquel e ferro, e que apesar da elevada temperatura, ele colocou 6.000 graus Celsius, é sólido, em função da alta pressão que existe. Então, no núcleo da Terra tem a pressão enorme da própria Terra em si e de altas temperaturas. Atualmente estima-se a espessura da crosta valendo de 6 quilômetros do leito dos oceanos e 40 quilômetros da crosta continental. Olha só, tem a espessura de 6 quilômetros, isso ao nível do mar, até chegar nesse núcleo. Cálculos, né? Cálculos enormes para a gente. É só para a gente ter conhecimento de como funciona o lugar onde moramos.
Embora isto seja apenas uma teoria, avaliando-se a causa através dos efeitos, cálculos aproximados, é uma teoria, né? Analisando-se a causa através dos efeitos, elas têm todas as características da probabilidade, permitindo concluir que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida, de no máximo 100 km de espessura, e que representa apenas a 1/20ª parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, isso seria muito menos do que a espessura da mais fina casca de uma laranja. Vai. Por outro lado, a espessura da crosta terrestre é muito variável, uma vez que há regiões, principalmente em áreas de atividade vulcânica, onde o calor e a maleabilidade do solo indicam esta espessura não muito grande. A alta temperatura das águas termais é igualmente um indício da proximidade do fogo central. Assim sendo, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou pastoso da Terra deve ter tido como causa a ação do calor e não da água. A Terra, na sua origem, era uma massa incandescente. Em virtude da perda de calor por irradiação, aconteceu o que ocorre com qualquer matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco e o resfriamento naturalmente começou pela superfície, que endureceu ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra como um pedaço de carvão que sai em brasa da fornalha, cuja superfície se apaga e se esfria ao contato com o ar, enquanto o seu interior se mantém em brasa conforme se verifica se o quebrarmos. Ele fez analogia com o carvão, a gente pode fazer com o mingau também, né? Pelas beiradas, a superfície fica frio, em contato com o ar. Quanto mais aprofunda ali o mingau, mais quente fica. Vai. A época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha nem mais nem menos átomos do que possui hoje. Apenas em função das elevadas temperaturas, a maior parte das substâncias que o compõem e que vemos sob a forma de líquidos, sólidos, terras, pedras, metais e cristais, se achavam em estado muito diferente. Elas simplesmente passaram por uma transformação como consequência do resfriamento e das misturas. Os diversos elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia se estender a uma imensurável distância. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volitarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, ali se encontravam em estado gasoso. O aspecto da atmosfera não tinha, portanto, nada de comparável como o vemos hoje. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que impedia a penetração dos raios do Sol. Se, à época, um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, seria iluminado pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera embraseada. Pois é, é uma leitura informativa que traz aqui a Gênese, né? O início de toda a vida na Terra, para a gente ter ideia dessa evolução do planeta e do homem, né? Dos seres vivos sobre a Terra. Ele vai trazer agora esses períodos, período primário, secundário, terciário, depois vem um período diluviano, para a gente terminar esse capítulo aqui que trata da ciência, né? Trata da ciência. Então vamos lá.
vamos entrar no período primário. A primeira consequência do resfriamento foi solidificar a superfície exterior da massa em fusão e dela formar uma crosta resistente que, a princípio fina, foi engrossando pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem 3 substâncias principais: feldespato, quartzo e cristal de rocha e mica. Esta última apresenta um brilho metálico, embora não seja um metal. Assim, a camada granítica foi a primeira a ser formada sobre o planeta, envolvendo-o inteiramente e constituindo, de algum modo, o seu arcabouço ósseo. Ela é o produto direto da solidificação da matéria em fusão. Sobre ela e nas reentrâncias que a superfície acidentada apresentava, foram se depositando sucessivamente as camadas de outros solos formados posterior de qualquer estratificação, ou seja, ela é formada por uma massa compacta e uniforme em toda sua espessura e não disposta em uma camada. A efervescência da matéria incandescente iria produzir na crosta fendas profundas e numerosas pelas quais se extravasaria essa matéria. então, é como um mingau, dissemos há pouco. Ela foi esfriando de cima para baixo, foi criando essa camada. Nessa camada, alguns metais, como feldespato, quartzo, cristal, e ela vem aumentando cada vez mais essa película, se podemos nos referir assim, da camada. Ela vem aumentando de fora para o centro da Terra. E nos períodos propícios, começa a aparecer vários tipos de vida. Depois ele diz assim: a segunda consequência do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar, em estado de vapor, e que precipitaram na superfície do solo. Houve então chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, de chumbo e outros metais fundidos, infiltrando-se pelas fissuras da crosta, que hoje constitui os veios e os filões de metais. Sob a ação desses diversos agentes, a superfície granítica sofreu várias decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Em seguida vieram as águas que caindo sobre um solo ardente se vaporizavam de acordo e recaíam em chuvas torrenciais, e assim sucessivamente, até que a temperatura permitisse que ela ficasse no solo em estado líquido. É a formação dos solos graníticos que dá início à série de períodos geológicos. Aos 6 períodos principais, conviria, portanto, acrescentar um estado primitivo de incandescência do globo. Assim foi o aspecto desse primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos misturados, buscando sua estabilização, onde nenhum ser vivo poderia existir. Por essa razão, uma das características que distingue dos demais em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. É impossível estabelecer uma duração determinada para esse período, assim como para os que se seguiram,
mas observando o tempo necessário para que uma bola de ferro de determinado volume, aquecida à incandescência, resfrie a sua superfície, o ponto de permitir que uma gota d'água permaneça sobre ela no estado líquido. Calculou-se que, se essa bola tivesse o tamanho da Terra, seriam necessários mais de 1 milhão de anos. Pois é, olha só, são milhões de anos essa transformação da Terra, milhões de anos, até que pudesse aparecer a vida. E voltamos a dizer, a Terra continua na sua transformação. Ela ainda é um planeta instável. Por ser um planeta instável, ainda, nós, habitantes desse planeta, normalmente somos também seres instáveis. Porque o planeta é instável. De vez em quando rompe um vulcão, algumas placas que se movem de baixo, chamadas placas tectônicas, provocam tremores de terra, provocam maremotos, e de vez em quando tufões avassalam a superfície da terra, ventos fortes, muito fortes, erupção de vulcões, menos do que na época da sua formação, isso era constante. Ele falou que das chuvas ácidas, à medida que os gases foram liquefazendo-se, eram tempestades ácidas. Olha quanto tempo levou para poder ter uma certa estabilidade o planeta e assim poder habitar vida na superfície do planeta Terra. Então, esse foi o primeiro período. Ele vai falar agora de um segundo período, que é o período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida granítica tinha ainda pequena espessura, oferecendo pouca resistência à efervescência das matérias incandescentes, magma que ela encobria e comprimia. A volta a dizer do mingau. Aquela película do mingau está fria, né? Um pouquinho mais além está quente. Mas se você esperar mais um tempo, ele vai esfriar mais ainda. Vai aumentando a profundidade do esfriamento. É o que ele está dizendo aqui. Assim produziram-se intrumescências e fendas numerosas por onde escapava a lava interior. O solo apresentava pequenas desigualdades. Vai. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes mais altas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. O ar gradativamente foi se livrando das matérias mais pesadas que se encontravam temporariamente em estado gasoso e que, ao se condensarem por efeito do resfriamento, eram precipitadas na superfície do solo, depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala de resfriamento daquela época, é preciso entender essa palavra no sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo da Terra, uma vez que a temperatura ainda devia ser ardente. Os espessos vapores de água que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida recaíam em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias das quais o ar foi purgado, porque ela está naturalmente no estado gasoso, foi o gás carbônico, que então formava uma das suas partes constituintes. Vai. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno sedimentares, depositados pelas águas carregadas de lama e de matéria diversas própria à vida orgânica. Aparecem, então, os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal,
De início, em pequeno número deles, se encontrava vestígios cada vez mais frequentes. À medida que se passa das camadas inferiores para as camadas mais elevadas dessa formação, é digno de nota que tão logo se estabelecem as condições propícias, a vida se manifesta por toda parte, e que cada espécie nasce desde que produz as condições adequadas à sua existência. Poder-se-ia dizer que os germes ali estavam latentes, aguardando apenas as condições favoráveis para eclodir. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização mais simples, designados em botânica pelos nomes de criptógamos, acolitedôneos, monocolitedôneos, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos, espécies de samambaias e plantas herbáceas. Ainda não se vê em árvores de tronco lenhoso, mas apenas do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas. Olha como é que vem aparecendo a vida. Isso é um tema científico, viu? Difícil. A gente está lendo aqui para conhecimento geral. Os animais desse período se sucederam aos primeiros vegetais. Eram exclusivamente marinhos. Então a vida começou no mar. De início foram os polipeiros, os raiados, os zoófitos, animais cuja organização simples e, digamos assim, rudimentar, se aproxima muito da dos vegetais. Mais tarde aparecem os crustáceos e os peixes, de espécies que atualmente já não existem mais. Sob o domínio do calor e da umidade, e por consequência do excesso de gás carbônico no ar, gás impróprio à respiração dos animais, mais necessário às plantas, os terrenos que estavam descobertos cobriram-se rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo em que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas do gênero das que, nos dias de hoje, são simples ervas de alguns centímetros, atingiam uma altura e uma grossura prodigiosas. É assim que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de grossura proporcional. Licopódios, quer dizer, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo porte, e cavalinhas de 4 a 5 metros, que atualmente não passam de 1 metro. No fim do período, começam a aparecer algumas árvores dos gêneros das coníferas ou pinheiros. Então, a primeira espécie de vida começaram nos mares e na superfície da terra, as plantas, aquelas folhas enormes, que hoje não passam de gramíneas, de coisas pequenas. Essas folhas eram enormes. Olha a evolução do planeta. E não podia nem ter espécie viva na superfície do globo, de animais, espécies vivas de animais, porque o ar é composto de carbono. A sabedoria, né? Vem as plantas, vai transformando o carbono, e até que um dia, a gente vai ver lá no período, acho que terciário, tudo se completa, tudo se completando para poder chegar aqui à vida da maneira que a gente tem hoje aqui. No domínio do calor e da umidade, a gente já viu, né? Em razão do deslocamento das águas, as áreas onde cresciam esses vegetais ficaram várias vezes submersas, cobertas de novos sedimentos terrosos, enquanto que aquelas que eram postas a seco se adornavam por sua vez de vegetação semelhante. Houve assim muitas gerações de vegetais alternadamente destruídas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer essas alternâncias. Esses restos acumulados ao longo dos séculos formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade,
da umidade, da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, também de diversos agentes químicos dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, essas matérias vegetais sofreram um processo de fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. As minas de carvão são assim o produto direto de decomposição dos dejetos dos vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. E, por último, vamos parar aqui no 27, ele vai falar desses restos fósseis, da pujante vegetação dessa época. São encontrados tanto sob os gelos das regiões polares, quanto na zona tórrida, tropical ou equatorial. Daí se conclui que, se a vegetação era uniforme, a temperatura também deveria ser uniforme. Assim sendo, os polos não se achavam cobertos de gelo como agora. É que, à época, a Terra extraía seu calor dela mesma, do calor central, que aquecia igualmente toda a crosta, ainda pouco espessa. Esse calor era bem superior ao que podiam fornecer os raios solares, enfraquecidos pela densidade da atmosfera. Somente mais tarde, quando o calor central pôde exercer uma ação fraca ou quase nula sobre a superfície exterior da crosta, o calor do Sol tornou-se preponderante e as regiões polares, recebendo apenas os raios solares oblíquos que forneciam muito pouco calor, cobriram-se de gelo. Podemos concluir que na época em que estamos falando, e ainda por muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Interessante. Interessante, né? Eu estou indo lá. Pode, mas se ele me esperar, eu já estou indo. Tá? Vamos terminar aqui. Semana que vem a gente continua aqui no período secundário. Eu sei que é um pouco maçante esse estudo, mas a gente tem que ler. E são dados que homens de ciência que sabem explicar, desmiuçar esses conceitos científicos sobre a formação da Terra, do globo terrestre. O que nós concluímos até aqui, que a Terra foi se estabilizando, que nós podemos concluir, era uma bola incandescente, ela foi se esfriando de fora para dentro, como no mingau, o ferro, alguns metais foram aparecendo na sua superfície, chuvas ácidas por causa da atmosfera pesada desses metais de chumbo e outros metais pesados, até que essas chuvas cessaram, formaram os grandes lagos e daí, num outro período, começa a surgir, isso depois de milhões de anos, vida. Na superfície da Terra, as plantas com aquelas folhas enormes, somente plantas, não tinha árvores de tronco ainda robusto. E a vida começou na água, nos mares, vidas simples. E é tudo a seu tempo. A gente vai entrar num período terciário que vai vir a vida animal. Na próxima aula a gente vê sobre isso. Vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Allan Kardec, agradecendo aos bons espíritos que estão ao nosso lado, agradecendo a Allan Kardec, a Camille Flammarion, ao professor José Jorge, pela inspiração, pela ajuda, pela paz que sentimos aqui neste ambiente. Obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, que seja em nome do amor, do nosso amor, Senhor, do teu amor e do amor de Deus, que encerramos os estudos desta manhã, sob as bênçãos de Deus. Que assim seja.